pessoal, estamos aqui com o Nuno outra vez, agora num formato diferente. Ele vai começar aqui um programa, vamos ver se vai ser regular, se ele tem disponibilidade, aqui sobre política. E já tínhamos estado cá a falar no âmbito do Algarve ao vivo, mas agora vamos ter aqui uma situação diferente, onde o Nuno vai aqui abordar vários temas. Nuno, como é que estás? Está tudo bem? Tudo bem? Desde a última vez que cá estiveste? Já estamos mais uma vez. Então diz-me lá, que assuntos é que tens para abordar aqui hoje? Onde é que... Ora, hoje podemos falar sobre aquilo que se passou nas eleições legislativas, sobre os resultados, sobre aquilo que se antevê que venha a ser as autárquicas, aquilo que se antevê que venha a ser o novo governo e a nova legislatura, e tentar explicar um bocadinho assim, de uma maneira simples, o que é que as pessoas podem esperar assim num futuro próximo, nas várias eleições que aí vêm. Então, diz-me lá, o que é que estás aqui à espera, por exemplo, aqui para Lolé, que é a nossa terra, e depois se calhar Faro? Ora, para Lolé, os candidatos já estão no terreno. Já temos todos os candidatos ou ainda faltam alguns? Quer dizer, os três principais candidatos já estão no terreno. Estamos a falar do candidato do PSD, do PS e do Chega, que serão aqueles que irão ter maiores votações aqui no Conselho. Ainda não há outros candidatos, mas estes já estão assumidos. Destes três candidatos, o que é que eu posso dizer? Posso dizer-vos que o candidato do Partido Socialista começou com muita força. Começou com aquilo que é o slogan da própria campanha, tanto como a nova energia, tanto a aparecer, a fazer-se notar, lançou logo a comunicação muito, muito forte, com os outdoors, com os candidatos todos, mas eu acho que neste momento está a perder um bocadinho essa energia, está a perder um bocadinho essa força. Era algo que eu já suspeitava que pudesse acontecer, porque ele começou muito cedo, começou ainda antes das legislativas, e é difícil manter o ritmo que ele estava a impor na campanha. O candidato do PSD está a começar, claramente, veio atrás em termos da comunicação, em termos da apresentação, já está no terreno, mas ainda não disse tudo em termos de quem serão os candidatos às juntas de freguesia, e por isso está um bocado atrás nesta parte, portanto, de fazer as pessoas saberem qual é a equipa que leva atrás. O candidato do Chega não disse nada. Portanto, deu uma entrevista, o que, se pensarmos na campanha que ele fez há 4 anos atrás, não difere muito, porque há 4 anos atrás eu até quase que lançava o repto para, se alguém viu a lista, que era a lista do Chega, que avise, porque ele fez a campanha toda praticamente sem a dizer. Era ele e era o Chega, e isso chegou-lhe para conseguir ser eleito. Este ano acredito que vai ser diferente, que ele vai apresentar, até porque há 4 anos o candidato o Chega, tanto aqui no Conselho, não apresentou candidaturas a todas as juntas de freguesia, só às principais. Isso também poderá ter uma grande influência agora a nível dos resultados, porque há sempre um efeito de arrastamento, seja da junta de freguesia para a Câmara, seja da Câmara para a junta de freguesia, e se houver candidaturas a mais sítios, tanto a mais juntas de freguesia, poderá também contribuir para uma votação diferente. Mas depois, achas que essa falta de promoção, digamos, do Chega aqui em Lolé é estratégico, ou é mesmo, sempre foi assim? Quer dizer, eu acho que na primeira candidatura foi estratégica. Agora, eu acho que a ambição é maior, e dificilmente essa estratégia vai resultar, porque as pessoas, apesar do fenómeno que existe a nível nacional, e que também houve aqui no Algarve, é muito especial, com a votação
que o Chega teve, mas as pessoas vão querer saber um bocadinho mais, portanto, já não estão pelo voto só de um eventual desapontamento com a política, com os candidatos habituais, mas também querem ouvir um projeto, querem ouvir uma equipa, querem saber quem é que pode, se é que pode realmente fazer a diferença e não só o cabeça de lista. Se antes a intenção era vencer colocar um vereador, acho que o Chega neste momento ambiciona mais do que isso e portanto vai ter que ter mais. Mas achas que os resultados que se verificaram nas últimas eleições também se vão refletir nas autárquicas ou achas que são coisas diferentes? A extrapolação é sempre um erro. Essa extrapolação é sempre um erro, seja das legislativas para as autárquicas, seja das autárquicas para as legislativas. Agora, mostram claramente uma tendência, e essa tendência é a subida do Chega em vários estratos da população. Agora, é preciso ver que numas eleições autárquicas conta muito a pessoa em si, ou seja, os quadros, e se calhar é esse um dos maiores problemas que o Chega poderá ter nas autárquicas, é apresentar quadros suficientes e reconhecidos para que materializarem uma candidatura a qualquer Câmara. Veja-se que, por exemplo, aqueles que estão neste momento na Assembleia da República, muitos deles serão candidatos às câmaras municipais também. E a propósito disso, há algo engraçado que mudou desde a última vez que eu estive aqui, foi que havia já, não era oficial, mas era oficioso, candidatos a algumas câmaras, que entretanto já não são bem os candidatos, já houve aqui um passo atrás, portanto eles já não são assumidos os candidatos que eram à Câmara de Faro, de Albufeira, esses já há dúvidas dentro do próprio Chega, e isso é sinal de que as eleições legislativas se calhar fizeram-nos ponderar eventualmente outras escolhas ou eventualmente outros ataques, entre aspas, a outras autarquias que possam ser mais interessantes e mais capazes de ser vencidas pelo próprio Chega. Então achas que eles se calhar alteraram um bocadinho a estratégia com estes resultados? Eu acho que sim. Nomeadamente existem aqui 3 conselhos quatro que me leva a crer que há aqui uma estratégia concertada a nível nacional para a escolha deles. Quais é que são? Por exemplo, o Lolé, que já estava decidido, mas temos um candidato à Câmara Municipal de Lolé que é presidente do Chega em São Brás de Alportel. Portanto, isto, em princípio, não faria sentido, mas, tendo em conta que já tinha sido eleito uma vez aqui como vereador, portanto, é uma continuação e por aí percebe-se, poderá ser mais normal. Mas não se sabe quem será o candidato a São Brás de Alportel. Por outro lado, em Faro, aquele candidato que já estava oficiosamente, já corria por aí, que seria o líder da bancada parlamentar, já foi dado um passo atrás no género, não quer dizer que seja bem, talvez não seja, ou seja, já não se confirma. Em Faro ainda não está definido? Estava, ou julgava-se que estava, como em Albufeira, e agora já há dúvidas, porque, e isto são informações que eu vou recolhendo também dentro do meu trabalho, das coisas que trabalho para alguns partidos, em que Olhão aparece como uma eventual aposta estratégica do Chega a nível do Algarve para conquistar a autarquia. E é normal, tem a ver com o facto também de ser um momento de viragem e pelos resultados que tiveram nas legislativas, que foram expressivos em alguns concelhos, nomeadamente em Olhão. Então os 4 que falas é Faro, Olhão, Lolé e Albufeira? E Albufeira, exatamente. Então, estavas a falar aqui há pouco, numa visão geral, tu achas que
candidato do PS está a descer, o do PSD está a subir e o do Chega está-se a manter ou também está a subir? Depende dos sítios, né? Não, estou a dizer aqui em Lolé, estava a falar. Aqui em Lolé é normal que a candidatura do PSD tendo começado depois, é necessário, é normal que esteja neste momento em crescendo. Como a candidatura do PS começou muito forte a nível de comunicação, é normal que esteja a abrandar. E agora também vai-se entrar no período tanto de verão, em que as pessoas estão menos disponíveis para ouvir, para estar presentes em muitas ações de campanha. São duas estratégias diferentes. Uma foi mostrar logo aquilo que tinham para mostrar em termos de candidatos. A outra será eventualmente esperar para, numa altura mais perto das eleições, que terão que ser até à primeira semana de outubro, e se calhar apostar mais a seguir a agosto como a estratégia para passar a mensagem e ela ficar. A questão é saber se aqueles que começaram já, se a mensagem também vai ficar e vai aguentar durante o verão, porque são muitos meses até se chegar às eleições. Tu achas que as campanhas agora vão abrandar um bocado no verão ou achas que... É o normal. É normal? O verão as pessoas estão menos dispostas mas também há mais participar. festas, não é? Exatamente, e para além da diversão que existe, um pouco por todo lado, mas aqui no Algarve ainda mais evidente. É curioso saber se, por exemplo, este ano se vamos ter a festa do Pontal aqui no Algarve, tanto a tradicional reentrée política do PSD. Também saber se o PS, que já fez algumas reentrées aqui também no Algarve, portanto, qual é como é que vai ser essa reentrée, se vai ser aproveitada a nível autárquico pelas próprias candidaturas aqui do Algarve. Mas o normal é que haja um período de mais acalmia e que depois, finais de agosto, princípios de setembro, aí em toda a força comecem de novo a atacar. Então, voltando agora aqui, ainda vamos falar sobre Faro, mas voltando aqui um bocadinho aqui para a parte nacional, o que é que esperamos agora no Parlamento com esta nova conjectura? Bom, eu por acaso escrevi, antes das eleições, escrevi um artigo onde apontava a sobrevivência, não a sobrevivência, mas aquilo que seria o grande papel do Chega depois das eleições, independente do resultado, seria o próprio Partido Socialista. As coisas não me deram razão nesse sentido, mas acabam por me dar razão no sentido em que será de novo o Partido Socialista a decidir. Os resultados das eleições foram anormais no sentido daquilo que era habitual ver-se em Portugal. Mas isto não é um resultado que seja anormal noutros países, ou seja, 3 forças com mais de 20% dos votos. O que nos outros países quase sempre leva a uma coligação. Veja-se na Alemanha, veja-se nos Países Baixos, e outros países em que já existe essa cultura. Aqui em Portugal não existe essa cultura e pela primeira vez aconteceu então 3 partidos com mais do que 20%, sendo que um deles teve mais do que 30%, o que também não é normal acontecer. Mas ficou claro, tanto que neste caso a AD e o PSD seriam aqueles que mais votados, com uma distância dos outros. Mas o resultado do Partido Socialista, que esteve muito aquém daquilo que era expectável, vai fazer com que o jogo no Parlamento durante os próximos 4 anos seja de muito cuidado. Muito cuidado pela própria sobrevivência do Partido Socialista. Explicando isto de uma maneira muito simples, o PS não se pode dar ao luxo de ir a eleições nos próximos tempos. Mais do que pensar em ganhar umas eleições, o PS tem que pensar em se reorganizar, em escolher um novo líder, em escolher um caminho, definir um caminho que pretende seguir e depois sim, construindo a partir de dentro, poder-se apresentar a eleições. Ora, qualquer que seja a razão que faça cair um governo
durante esta legislatura será sempre mau para o Partido Socialista, porque ainda não está devidamente, as feridas ainda estão abertas, a estratégia ainda não está montada, e isso, por um lado, protege o PS vai se proteger. É claro que não vai dizer não, estejam descansados, que nós vamos votar tudo e assim governa cá. Não, isso não vai acontecer, e isto é o normal, é o jogo da política. Um vai dizer que não precisa de ninguém, o outro vai dizer que sim, nós não precisamos, mas temos que ver. Mas a realidade é que não estão interessados em que isso aconteça. Por outro lado, o Chega vai querer cavalgar tanto este resultado, e é normal, tanto teve um excelente resultado, vai querer cavalgar e vai querer se assumir como líder da oposição. A única forma de não o deixar ser líder da oposição é deixá-lo só a falar. Porquê? Porque se o PS viabilizar orçamentos de Estado, programas de governo, não viabilizar moções de censura, o governo não cai. Portanto, se o governo não cai, a oposição não, por muito barulho que faça, não será consequente. E é engraçado, acerca disso, uma coisa que aconteceu aqui há dias e que, na minha perspectiva, é uma jogada do Chega, não é algo natural, porque, sejamos honestos, há pessoas muito inteligentes dentro do Chega e que sabem aquilo que estão a fazer. Houve uma suposta carta enviada pelos candidatos, pelos vários deputados, metade da bancada supostamente do Chega, a exigir que o Chega e o André Ventura não apoiassem a candidatura do Gouveia e Melo a Presidente da República. Ora, é engraçado que isto já passou por tudo, porque a primeira coisa que ouvimos foi o André Ventura a dizer que ia apoiar o Gouveia e Melo, que ele era a coisa certa para Portugal. Depois o André Ventura diz que não, que afinal de contas o Gouveia e Melo não era aquilo que ele pensava e que por isso ele próprio iria avançar como candidato à presidência da República. Entretanto, há legislativas e o André Ventura é candidato a primeiro-ministro, portanto esquece a parte de ser candidato a Presidente da República. E eu acho que a intenção do André Ventura, naquela altura, era, de alguma forma, colar-se à candidatura do Gouveia e Melo. Só que o Gouveia e Melo deu já um sinal bastante claro que não quer o apoio do Chega. Ora, o Chega apoiando um candidato que se presume vencedor, não quer dizer que ganhe, mas que se presume vencedor, poderia sair na noite das eleições presidenciais como um vencedor. Não, nós apoiámos este. Mas o Chega já mostrou no passado que ainda continua a ser um partido de um homem só. E veja-se o resultado muito fraco que aconteceu durante as eleições europeias, em que, percebendo do potencial desastre que estava para acontecer, o André Ventura andou diariamente com o candidato às eleições europeias. Ele andou lado a lado para que ele tivesse um melhor resultado. E acho que esta suposta carta os militantes do Chega, os deputados do Chega, não fazem nada que não tivesse já sido pensado pelo seu líder. E aquilo que me parece é que isto é uma boa desculpa para que o André Ventura se assuma também como candidato a Presidente da República e assim tentar potencializar e capitalizar o voto no Chega. Ou seja, resumindo, acho que vamos ter 4 anos de legislatura. Eventualmente o último ano poderá já, se houver já uma estabilidade do lado do PS, e estes 4 anos interessam não só à AD, liderada pelo PSD, como ao próprio PS, porque está em reestruturação e quer se apresentar como uma alternativa, sabendo os dois que uma queda do governo irá potencializar sempre o voto no Chega. E achas que o governo não vai negociar nada com o Chega? Vai sempre estar à espera que o PS viabilize? Vai negociar porque, apesar da forma como as coisas são mostradas, existem muitos pontos onde os vários partidos no espectro mais à direita do Parlamento concordam.
Nomeadamente, falo em algumas regras em termos de imigração, falo nas questões do IRS e do IRC, portanto, da baixa, na revisão constitucional, em alguns pontos, não em todos, mas em alguns, onde são similares as ideias que tenho, e portanto vão utilizar esses pontos de comunhão, a AD para dizer que negocia, e o Chega para dizer que teve vitórias porque eram suas bandeiras. Por outro lado, o PSD, porque a maioria das decisões exigem alguma ponderação e não um extremismo no que diz respeito às medidas a tomar, nunca vai deixar de negociar com o Partido Socialista aquelas que são as grandes reformas que se quer para o Estado, ou seja, reformas que se querem duradouras e que se querem estruturais, para que haja uma real alteração de como está a sociedade atualmente e de como a economia se desenvolve no país. Portanto, a AD vai sempre governar falando com todos. Agora, a imagem que passam cá para fora é sempre aquela imagem de que connosco é tudo bem, nós estamos disponíveis, mas depois vai haver aqueles joguinhos, um diz que disse, um diz que não é bem assim, o outro diz, para que no fundo todos possam gritar vitória no dia a seguir a qualquer coisa ser aprovada. Bem, estávamos aqui a falar também do Chega. Queria saber a tua opinião, a tua visão sobre os resultados do Chega no Algarve, não é? E no país, o que é que tu achas sobre isso? O porquê de um crescimento assim tão acentuado? Não, é assim, as pessoas... Portugal não acordou fascista. Exato. Vamos lá ter noção das coisas. Mas achas que ainda é o tal voto de protesto? Ou... Acaba por ser um voto de protesto, mas é um voto de protesto baseado... É muito fácil, quando se é oposição, dizer-se determinadas coisas que se sabe serem impossíveis de concretizar, mas que as pessoas querem ouvir. Ora, no caso específico do Algarve, estar a achar que é um voto de protesto só, quando existem problemas estruturais no Algarve que já vêm de há vários anos e que nunca foram resolvidos, é minimizar os problemas e é colocar ou catalogar os eleitores do Chega como incapazes ou analfabetos ou analfabrutos ou aquilo que muitas das vezes, infelizmente, a comunicação social e os outros partidos fazem crer. E não, são pessoas normais, são pessoas que estão descontentes, são pessoas que não têm saneamento básico, são pessoas que esperam horas para ser atendidas no hospital, são pessoas que não têm uma estrada, uma 125 em condições, são pessoas que têm problemas, veja, sem quarteira, com a destruição das falésias e que nada tem sido feito até agora. Portanto, ou seja, são pessoas que têm problemas no dia-a-dia e que não os veem resolvidos. Depois é fácil para um partido populista, atenção, populista, não é extremista, como as pessoas querem parecer, ir ao encontro desses problemas que existem na população e cavalgarem nesses problemas portanto, dizendo que os vão resolver, muitas das vezes sem ideias concretas. Mas só o facto de falarem desses problemas já é mais do que muito daquilo que os partidos que têm feito parte do arco do poder têm feito, porque pura e simplesmente têm-se esquecido do Algarve, e quando falo do Algarve, falo do resto do país, onde, veja-se, os melhores resultados são especialmente em distritos mais pobres, onde sofrem mais o afastamento dos centros urbanos, como o Alentejo, neste caso também aqui o Algarve. Portanto, ou seja, isto não é propriamente algo que se não se estivesse à espera. Eu acho que os partidos têm andado com os olhos fechados ou a tentar tapar o sol com a peneira, não olhando para os reais problemas e deixando que outros partidos peguem nessas bandeiras e as levantem como se fossem suas. Portanto, mas tu achas que estes resultados, numas futuras eleições, se o país se manter estável,
podem reduzir, não é, estes resultados, não é? Ou não? Isto é tudo um jogo de equilíbrios. Se os partidos, neste caso PSD e o PS, continuarem a catalogar os eleitores do Chega como sendo menos capazes, como sendo imbecis, como aquela história do que o povo é burro, se continuarem nesse caminho, o Chega vai subir bastante. Vai subir bastante porque há muitas pessoas que se identificam com aquilo que o Chega defende. Eu identifico-me com algumas das propostas, mas isso não significa que eu concordo com todas as propostas, claro, ou que pelo menos veja ali um programa de governo execuível. Ora, as pessoas que identificam determinadas propostas que vão de encontro aos seus medos, às suas necessidades, às suas preocupações, é claro que se revêem nessas propostas. Muitas delas não vão perder tempo a ler um programa todo ou a saber se ele é viável ou não. Elas veem aquilo que lhes é colocado à frente e decidem votar por essa razão. Enquanto os partidos acharem que não, são todos burros, não sabem o que é que estão a fazer, estas elites que nós temos em Portugal que acham que eles é que sabem, que são donos da verdade, são donos da moralidade e da ética, o Chega vai continuar a crescer, sim. E achas que se o Chega tivesse um resultado maior, podia levar a uma coligação entre PS e PSD? Ou achas que isso era nunca podia acontecer? Uma coligação, isso já aconteceu no passado. Uma espécie de geringonça, não é? Não, é o chamado Bloco Central. Entre o PS e o PSD é o Bloco Central, que aconteceu há anos. Não me parece que as coisas estejam nesse patamar. Sim, mas já há anos não tinhas não digo ameaça, mas não tinhas o terceiro partido. Sim, mas lá está. É por isso é que, existindo três forças com poder eleitoral e com votos, com parlamentares, tem que haver um diálogo com as três. Qualquer um dos partidos, seja o PSD ou seja o PS, não lhes interessa estar juntos. Porque se estiverem juntos, misturam-se e acabam por se comer, entre aspas, um ao outro e comer o eleitorado um do outro. O que fará com que o terceiro partido, que está excluído, terá tendência a subir ainda mais. Portanto, cada um vai fazer o seu papel, tentando encontrar pontos de equilíbrio para que possam levar a legislatura até ao fim, com o mínimo de turbulência possível, para que a legislatura corra dentro dos eixos, pelo menos que não haja eleições antecipadas, porque seria mal para os dois. E relativamente à votação do PS, o que é que tu tens a dizer sobre isso? Achas que foi o Chega que roubou mais eleitores? Ou achas que foi a AD? Ou achas que foram mesmo eles? Eu acho que foi mesmo... Houve uma clara passagem direta dos eleitores do PS para o Chega. Eu acho que aquilo que é a maior preocupação, e não estou com isto a dizer que seja o maior problema, estou dizendo que é a maior preocupação que as pessoas têm hoje, é algo causado há vários anos atrás, nomeadamente a partir de 2017, que coincidiu com a tal geringonça, que fez com que as políticas adotadas durante essa altura, portanto, por António Costa, fossem muito influenciadas pelos partidos de esquerda, e uma eventual extrema-esquerda, que também não é extrema-esquerda, mas era o equivalente àquilo que chamam agora ao Chega. Teríamos o equivalente com o PCP e com o Bloco de Esquerda. E a agenda desses dois partidos para viabilizarem o PS em minoria incluiu muitas medidas, entre as quais duas que criaram a situação em que se está a viver agora, que tem a ver com a imigração, e nomeadamente com duas leis, que a lei com a manifestação de interesses, que era algo que permitia que qualquer estrangeiro manifestasse o seu interesse em vir para Portugal e automaticamente esse interesse era aceito e tinham um visto temporário ou uma autorização de residência, e tinha a ver com a lei da naturalização, a lei da naturalidade, que dizia que, tendo nascido em Portugal, automaticamente era português.
isso provocava com que os pais já não fossem extraditados ou tivessem que sair do país, e depois ao abrigo de outra lei que agora se começa a falar muito, mas que é uma lei europeia, que é de reorganização familiar, pudessem chamar o resto do agregado familiar para virem ter com o restante da família. Ora, isto provocou uma crise a nível tanto de vários setores, porque, atenção, a imigração é essencial para o país crescer, porque é essencial para muitos trabalhos que os portugueses não estão disponíveis para os fazer, seja porque são mal pagos, seja porque exigem muito esforço físico. Não vou estar aqui quais as razões que os fazem, mas a verdade é que são os imigrantes muitas das vezes que mantêm esses empregos. E o que aconteceu foi um crescimento muito grande, muito rápido, num curto espaço de tempo. E isso fez com que outros problemas surgissem, nomeadamente a falta de habitação, porque se tu tens mais 1,5 milhão de pessoas a viver em Portugal, não tens mais 1,5 milhão de casas disponíveis, ou 1 milhão, ou meio milhão, não tens. E então isto depois cria uma bola de neve. É claro que muitos desses imigrantes que podem não estar legalizados cria o tal clima de insegurança que se sente em algumas cidades, mais do que outras, e que depois, mais uma vez, se culpa a imigração. Ora, isso de alguma forma está a mudar. Está a mudar, já tinha começado a mudar no anterior governo, com o fim destas duas leis, a manifestação de interesse e a lei da naturalidade, e agora está-se a assistir à legalização tanto de todos os imigrantes que ainda estavam por legalizar no país, e agora começa-se a falar, que aparece agora já nas notícias, sobre a questão da reorganização familiar. Isto vai trazer ainda mais uns quantos milhares de imigrantes. Ora, isto é tudo uma bola de neve que é aproveitada popularmente, de forma populista, por partidos. Atenção, não é só o Chega, temos também o ADN, temos outros partidos que utilizam este slogan ou esta luta como sendo a grande bandeira. Só que esta bandeira, apesar de ser real o problema da imigração, não é um problema nos moldes em que eles o dizem. E sim, é necessário que ela exista, é necessário que ela seja controlada, e foi isso que não existiu até agora. Mas está a acontecer. E veja essas notícias, todos os dias ouve-se falar as pessoas ficam horas e horas à espera. Porquê? Por uma pequena alteração. Agora é preciso ter registro criminal passado pelas embaixadas dos seus próprios países para poder obter a legalização. Só esta pequena alteração já está a fazer uma diferença. Portanto, eu acho que isto, com o tempo, vai voltar, mas tinha que se começar por algum lado. E como é que se pode abordar agora esta situação daqui para a frente? É dessa forma que estás a falar? É assim, nós precisamos de imigrantes. Por vários motivos, tanto da força de trabalho, da mão de obra, daquilo que eles fazem, por questões de naturalidade também, tanto da baixa natalidade que existe em Portugal. Agora, nós não podemos acolher imigrantes se não tivermos condições para que eles cá estejam, porque não é só um problema nosso, é também um problema daquilo que lhes estamos a dar, e não é digno dizer venham para cá, mas agora têm que morar 20 numa casa, ou têm um contrato durante um mês e já não têm mais, e depois ficam na rua e têm que andar. Portanto, isto também não é uma dignidade humana que se tem que ter. Aquilo que se tem que fazer é prever as necessidades do país e então deixar entrar de acordo com as necessidades do país, acautelando sempre. E eu sei que existe um trabalho entre o atual governo, que já tinha começado no anterior, e os patrões, os representantes dos patrões das empresas, para que possa haver aqui um conjunto de
obrigações dos patrões para com os imigrantes, nomeadamente garantirem um alojamento, garantirem que aprendem o português, garantirem a formação profissional, portanto, ou seja, para que o Estado possa ter a certeza que que os imigrantes são recebidos de forma condigna e que podem cá desenvolver a sua atividade, o seu trabalho e ter a vida melhor que eles procuram. Sim, mas no caso dos ilegais vai ser difícil conseguir encontrá-los e legalizá-los a todos, ou vai haver um departamento só para isso? Deve haver, não é? É assim, as pessoas têm que pensar tanto que existem regras, existem leis, as coisas não podem ser, vamos decidir, olha, tu és ilegal e já está, agora vais para a rua. Portanto, existe todo um processo que as pessoas pensam que passou um mês e ainda não aconteceu nada. Não, isso não funciona assim. Há o início de um processo em que é analisado, se faltam documentos, as pessoas têm que os apresentar, se eventualmente não tiverem esses documentos, têm que os procurar. Prazo, se não conseguirem, então inicia-se um processo. E o processo pode ir primeiro por uma notificação para a pessoa, uma notificação registada, mas se a pessoa não estiver a viver no sítio que indicou como sendo o sítio de residência, e nós temos vários casos que são descobertos pela comunicação social, de 10, 20 pessoas a morar na mesma casa, portanto é muito simples que também na mesma casa estejam 20, 30 pessoas identificadas como residentes ali, e depois quando se vai notificar, não estão lá. Ora, o próximo passo é fazer um mandato de notificação pessoal, que também demora o seu tempo. Se também não conseguir, aí é necessário ir para outros meios que são obrigatórios, atenção, que são obrigatórios, nomeadamente, por exemplo, por edital, no último local de residência conhecido e nos sítios que estão destinados para o efeito, juntas de freguesia, câmaras municipais. Só após estes prazos todos e estas diligências todas feitas é que se pode considerar que a pessoa em causa está ilegal no país. E nesse momento, qualquer ação de fiscalização, seja fiscalização rodoviária, seja fiscalização tributária, seja o que for, qualquer fiscalização que se depare com uma pessoa nesta situação, tem o poder para a deter e proceder à sua extradição. Mas o processo todo tem que acontecer. Esse processo, isso é coisa para demorar um ano ou mais, não? Pode demorar um ano, pode. Ok. Então, outra temática, falaste há pouco aí do Bloco de Esquerda, como é que tu vês aqui prevês o desaparecimento como aconteceu ao CDS aqui há uns tempos? Como é que tu vês? O Bloco de Esquerda e o PCP são dois partidos que eu vejo com tendência para acabar. E menos o PCP do que o Bloco de Esquerda. E porquê? O Bloco de Esquerda teve uma gênese em si que são vários partidos, pequenos partidos, movimentos que se juntaram e constituíram o Bloco, por isso é um bloco de esquerda, de várias esquerdas. E, portanto, tem havido muita dissonância entre estas várias linhas de pensamento dentro do Bloco de Esquerda. Isto, juntamente com os resultados que foram provocados por estas políticas durante os últimos 10 anos no país, faz com que o Bloco de Esquerda esteja cada vez menos em sintonia com as necessidades das pessoas. E, portanto, a sua mensagem não passa. Então, voltando agora aqui um bocadinho ao nosso Algarve, a última vez que estiveste aqui ainda não haviam candidatos para Faro. O que é que tu achas do candidato para Faro? E que é que é preciso, ou qual é que são as características mais importantes que façam parte da lista, tanto do PS como do PSD, e de Faro e de Lolé? Ora, nós tínhamos falado sobre a dúvida entre o Macário e o Cristóvão Norte. Acho que foi inteligente da parte do PSD, não sei se irá com alguma coligação ou não, mas acho que foi inteligente da parte deles a apresentação que foi feita, apresentando o Macário e o Cristóvão como sendo uma equipa. Acho que isto valorizou muito a candidatura, porque falamos de alguém novo, mas que é muito identificado com a cidade, como é o Cristóvão,
Basta-se ver as várias Presidente da Assembleia Municipal de Faro, Presidente da Assembleia do Farense, portanto, tem uma ligação intrínseca a Faro. E Macário, pronto, Macário já foi Presidente da Câmara, também teve a sua juventude toda em Faro e, portanto, tem uma história para contar de Faro. E o engraçado é exatamente eles terem utilizado isto, acho que foi inteligente, como mote para a campanha. Ou seja, eles vão puxar muito ao sentimento de se ser de Faro, ao sentimento de ser farense, que, engraçado, há uns anos atrás era exatamente o que faltava em Faro. Era esse quase que orgulho em ser farense. E isso é uma coisa que tem vindo a mudar nos últimos anos. Hoje nota-se, e eu, portanto, por motivos profissionais, estou muito em Faro, noto que há orgulho nos farenses naquilo que é feito em Faro, naquilo que acontece em Faro. Também é claro que existem muitas dores de crescimento. E é normal, não se consegue fazer tudo de uma vez, seja um partido ou seja outro, é sempre difícil, há sempre alguma coisa que não fica feita. Mas existe pelo menos esse maior orgulho e a candidatura apresenta-se, a candidatura do Cristóvão Norte e do Macário, apresenta-se nesse sentido, de puxar pelo orgulho dos farenses. Em contraponto à candidatura do Pina, que é uma candidatura que se baseia no trabalho que ele fez enquanto autarca em Olhão. O que é que as pessoas vão valorizar? Honestamente, é uma incógnita. Mas há coisas que terão que ser, e estavas a falar da questão das equipas, há questões aqui que podem pender muito e fazer as pessoas decidir. Em termos de presidente, tanto de cabeça de lista, neste momento, porque também não existe ainda um candidato à Assembleia Municipal pelo Partido Socialista, o PSD eu acho que está em vantagem. Está em vantagem porque já apresentou duas figuras muito fortes e apresentou-as juntas como sendo um projeto único. Portanto, por parte do Partido Socialista, não será fácil encontrar uma figura do Partido Socialista que possa ombrear em termos de notoriedade e em termos de aceitação dos farenses como o Macário Correia. Em termos de candidatos à Câmara, o Cristóvão é uma pessoa muito conhecida, mas na realidade não tem ainda um trabalho autárquico feito. Tem muitos méritos noutro trabalho, tanto em outras áreas políticas, tanto enquanto deputado, teve os seus méritos, mas do outro lado está alguém que já fez obra. Pode-se discutir se a obra foi boa ou não é isso que eu estou aqui para fazer, mas tem obra, tem um passado enquanto autarca. E, portanto, eu acho que aqui, nos candidatos, eles vão se equiparar e vai ser a rua a decidir. Depois vêm os restantes elementos. E aí é que eu acho que poderá haver alguma diferença. Dentro do PS, terá que vir claramente um número 2 muito forte ligado a Faro. Mas não achas que esta descida do PS a nível geral possa afetar um bocado o Pina, mesmo ele tendo esse trabalho de autarca que tu já falaste? É assim, os resultados têm sempre influência numa perspectiva de uma tendência. Não numa leitura direta ou num passar direto daquilo que aconteceu lá em cima e, a nível nacional e aquilo que acontece a nível regional. Porquê? Porque as listas são mais pessoais. Quando nós estamos a votar para as legislativas, nós estamos a pensar no candidato a primeiro-ministro. Erradamente, porque nós estamos a eleger deputados do Algarve. Mas quando estamos a votar para o Presidente da Câmara, estamos a votar aquela pessoa que conhecemos, ou seja, é o Primeiro-Ministro da cidade. E o Primeiro-Ministro da cidade é avaliado por aquilo que ele tem e, eventualmente, quem está com ele. É claro que se tem uma pessoa à frente que gostam, eles vão votar independentemente das outras pessoas. Ou pelo menos se as outras pessoas não tiverem anticorpos para essa pessoa que as considera, esta pessoa aqui nunca poderia votar nela. Também acontece. Portanto, aquilo que é diferenciável é que pessoas é que elas juntam
que acrescente mais à candidatura. E é aqui que pode jogar as coisas, tanto de um lado como do outro, as pessoas que possam acrescentar às candidaturas. Eu vejo pessoas dentro do PS e pessoas dentro do PSD com muitas capacidades e potencialidades para serem essas figuras, mas nem sempre os melhores estão disponíveis para aceitar estes desafios, ou porque não acreditam no projeto, ou porque profissionalmente estão noutra fase e preferem continuar a apostar na sua vida profissional, e portanto será uma escolha sempre de cada um, do candidato, do cabeça de lista, e depois das pessoas que ele escolher para esses lados. Já em Lolé... Não, mas espera, ia-te perguntar, sempre sem falar em nomes, que valências é que tu achas que essas pessoas teriam de ter para marcarem a diferença, quer de um lado, quer do outro? Ora, é preciso, e isto é um erro crasso que acontece e que eu não acredito que vá mudar, e que tem a ver com as pessoas escolhem equipas para a Câmara com base na sua popularidade, não com base na sua capacidade. Competência. Nas suas competências. E isto é o que faz depois executivos completamente inúteis. E aquilo que se vê muitas das vezes é escolher-se o número 2 porque é conhecido, o número 3 porque é uma mulher, o número 4 porque é deste sítio. E isto é logo um mau caminho à partida. Se me perguntares a mim quem é que tu escolhes para número 2, eu diria-te que seria uma pessoa de competência técnica capaz para, por exemplo, gerir uma das áreas mais sensíveis numa autarquia, que é como, por exemplo, o urbanismo. No caso de Faro e de Lolé, ou estás a especificar só Faro? Nos dois casos. Agora, será que essa pessoa ligada ao urbanismo é a pessoa mais popular ou que dê mais votos a essas candidaturas? Aí é que está a questão. Conseguir juntar as duas coisas, uma pessoa super popular que traga votos e que tenha a competência técnica, era o perfeito. Exato. E os partidos o que têm que escolher é se querem o perfeito, ou se querem o mais perto do perfeito, ou se querem a popularidade, ou se querem a competência. E é aí que muitas das vezes os partidos falham. Porque se escolhem a popularidade, escolhem não quase ganham. sempre a popularidade. Não, porque assim ganham, mas se escolherem competência, não ganham, é isso? Ou estão mais longe de ganhar? É porque muitas das vezes a competência não é reconhecida. Exato. Sem ser por aqueles que trabalham com essas pessoas. E isso é um problema que infelizmente a política tem, é que se vota no nome, não se vota nas suas capacidades. Então, além da área do urbanismo, que mais área é que achas mais importante a seguir em Faro? Ligado ao urbanismo, há muitas áreas que são importantes e que é preciso ter alguma competência técnica, nomeadamente as questões relacionadas com o saneamento básico, as questões ligadas com a ação social, as questões ligadas com o turismo, com a cultura, ou seja, é difícil conseguir encontrar na mesma pessoa todas estas características, por isso é que as listas devem ser o mais abrangentes possíveis e ter especialização de competências em algumas dessas pessoas. É claro que existem algumas áreas que podem ser, porque são áreas em que o papel do vereador, por assim dizer, é mais de supervisão, em que existem técnicos que são capazes e que são competentes para desenvolver o seu trabalho. E ali o papel do vereador é mais numa orientação estratégica daquilo que se pretende. Mas há áreas que, sem um conhecimento técnico, e o urbanismo é o mais essencial deles todos, é difícil. Outra área é a área financeira, que é uma área também muito sensível e que não se pode crer que uma pessoa que tenha tido uma pequena loja numa cidade, sem desprimor nenhum para quem tem pequenas lojas, até porque felizmente ainda vai mantendo a nossa economia, mas não se pode crer uma pessoa que gere uma renda de 1000 euros da casa e ali um volume de negócios abaixo dos 20 mil por ano, vá depois gerir uma autarquia que tem 80 milhões e que tem 1001 coisas a acontecer e que precisa de alguém que tenha competências técnicas a nível financeiro para gerir um barco deste tamanho. E é aí que normalmente falham as candidaturas. Então, e agora falaste na parte financeira, aqui em Lolé,
é conhecido que é o maior orçamento do Algarve, não é? Sim. Ou o segundo melhor do país, ou o terceiro, não sei, não é? As pessoas dizem muitas coisas e muitas das vezes não, estamos repetem aqui muitas contigo. coisas e Tu é que depois... tens os números certos, diz lá. Exato, mas diz muitas coisas e depois as coisas não batem exatamente. Ora, se formos pensar em termos absolutos, o orçamento de Lolé é claramente o maior do Algarve. Aliás, o orçamento da Câmara Municipal de Lolé, que este ano foi de 205 milhões, andará no 18º, 19º do país. Portanto, mas também posso dizer que concelhos com menos de 100 mil pessoas, só existem 2 ou 3 no país que têm orçamentos superiores à Câmara de Lolé. Mas se pensarmos em termos relativos, ou seja, o número da população para o orçamento que temos, Lolé já não é o maior no Algarve. Portanto, Lolé tem muito dinheiro, sim, mas é porque também tem muita população, o que vai dar um rácio por pessoa inferior a alguns concelhos existentes. Portanto, isto só para ficar claro. E depois Lolé tem um concelho imenso. É um concelho que vai do mar até ao Alentejo e, portanto, também tem muitas necessidades que outros concelhos não têm. Portanto, isto é só para... Mas é claro que o concelho de Lolé, com 205 milhões, comparando-se com Faro, que andará nos 80 a 100 milhões, é uma diferença abismal. Outra diferença é que em Faro, por exemplo, existem vários estudantes, se calhar na ordem dos 8 mil, 9 mil, que não são residentes de Faro. E, portanto, não contam para a estatística e para o dinheiro que a autarquia ganha, mas eles utilizam os serviços de Faro. E um exemplo ainda mais gritante é o que temos em Albufeira, que tem 30 mil residentes, mas chega a ter uma população de 1 milhão no verão. Ou seja, o mesmo dinheiro que tem que valer para os 30 mil durante o inverno tem que valer para 1 milhão de pessoas em termos de limpeza de ruas, em termos de água para toda a gente, em termos de vigilância, em termos dos estragos que se fazem na estrada, porque há mais pessoas a guiar, há mais pessoas, portanto, as coisas... a forma de distribuição do dinheiro pelas autarquias é uma forma que é urgente também, o financiamento autárquico é urgente alterar. Mas como é que se podia fazer isso? Qual é que é a tua ideia sobre isso? Tem que haver novas formas de financiamento que não dependam exclusivamente dos impostos arrecadados em cada sítio. Lolé é o exemplo crasso desta situação. Tendo o Triângulo Dourado, O IMI, não é? É claro que o IMI e o MT pago ali dá milhões à Câmara. Milhões. E, portanto, se formos comparar com São Brás de Alportel, aquilo que São Brás de Alportel dá para recebe, dá para se calhar 2 divisões da Câmara de Lolé gerirem. Portanto, e isto impede São Brás de Alportel de poder crescer. Portanto, ou seja, está-se a condenar à partida um maior investimento. E depois, se formos pensar em zonas como Vila do Bispo, Algesur, Monchique, aquelas que estão mais no interior ou mais afastadas, onde algumas delas é superior a 80% a área onde não se pode construir nada, porque fazem parte da reserva natural, fazem parte da reserva agrícola. Ora, onde é que elas vão pescar? IMIs e MTs para se financiarem e poderem crescer. Portanto, isto é um ciclo vicioso. Não têm dinheiro, também não podem construir, também não fazem mais dinheiro e as coisas não sobem. Portanto, o investimento a nível nacional tem que vir de outra forma. E aqui em Lolé, além da área do urbanismo que estavas a falar que tinha que ser na equipa, na lista tinham que ter essas valências, não achas que o turismo aqui também podia ter um papel importante, pelo menos aqui em Lolé? Sim, Lolé... Quando fala em Lolé é a cidade, não tanto porque Quarteira e Vila Moura já têm... Sim, mas também aí. E foi por descuido dessa área que hoje temos um concelho de Lolé muito desequilibrado. O que é que queres dizer com isso? Nós temos um concelho abaixo da 125 e um concelho acima da 125. E que são completamente diferentes e com necessidades completamente diferentes. Temos um litoral super saturado. Tivemos durante muitos anos o pior exemplo que existia no Algarve em termos do urbanismo, que era Quarteira.
onde a construção foi desenfreada, sem controle, tanto o investimento privado aconteceu como quiseram, e depois temos o interior, onde não se consegue construir nada, onde ninguém quer construir nada. Veja-se, por exemplo, a Quinta Umbria, que é um empreendimento privado que surge entre as freguesias, agora juntas, que se vão voltar a desagregar de Torre e de Carença, que teve 20 anos para ser aprovado. Nenhum investidor que queira ter retorno daquilo vai esperar 20 anos para investir no interior do concelho. E isso provoca desigualdades no concelho de Lolé, que eu já tive a oportunidade de falar sobre isto, que é maior, a seguir a Lisboa e Porto, o concelho de Lolé é o concelho com mais desigualdades. Portanto, é o terceiro concelho no país com maior nível de desigualdade. Ou seja, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Porque nós temos muito ricos, mas temos também 1/5 da população do concelho de Lolé entre os mais pobres do país. E isto é um drama. E este drama pode ser combatido com o turismo, porque o turismo não tem que ser necessariamente sol, praia. E, portanto, é necessário ter em ambas as equipas, sejam qual for as equipas que se apresentem, alguém com capacidade e conhecimento na área para que possa desenvolver o turismo de uma forma diferente, sustentável, para que não deixe acontecer coisas como aquela que está a acontecer agora neste momento, que é, do meu ponto de vista, gravíssimo, e eu escrevi há pouco tempo um artigo que irá sair muito brevemente sobre isto, que é termos na Foz do Almargem, do Trafal, que foi considerada bem pelo atual executivo da Câmara de Lolé como uma zona protegida, e, no entanto, 3 meses depois dela ter sido classificada, foi dada a autorização para um empreendimento com 200 e tal quartos, em cima da barreira junto ao Trafal, tanto junto à Foz, portanto, em cima da Arriba, que ainda este inverno ia desaparecendo. Portanto, isto é uma contradição evidente, que tem que haver quem tenha coragem de dizer não. Porque a água vai continuar a avançar. Mas porquê que tu achas que, em certos casos como esse, foi aprovado, e no caso do Umbria que estavas a falar, demorou 20 anos? Achas que isso essas são as grandes questões. Okay. Essas são as grandes questões. Bom, para não faltar à verdade e para que as pessoas tenham também o conhecimento de tudo, este empreendimento é aprovado porque tem aquilo que se chama direitos adquiridos. Ou seja, eram direitos que já estavam, portanto, um projeto, algo que já existia, que já tinha sido aprovado antes da criação da reserva, e que por isso se mantiveram estes direitos. Agora, e os direitos da água? É porque a água ninguém a manda parar. E, portanto, a vontade do botão e dos investidores, ela está lá, depois logo se vê. Agora, a gente não vai controlar a água. E, portanto, por muitos direitos adquiridos que possam ter, quando a água vier, vai levar tudo. E isto tem que ser levado em conta. Tem que haver forma de os autarcas, atuais e futuros, de dizerem não. Nós queremos um crescimento sustentável e, portanto, o turismo que nós queremos não pode ser baseado nisto. E este é um desafio aqui em Lolé e para quem ganhar a autarquia. Mas no caso ainda do Umbria que estavas a falar, esses 20 anos, deve-se porque tens falta de pessoal, é o quê? Não, o problema é a burocracia. É porque depois existe, portanto, vários parceiros, porque estava dentro de uma zona protegida, teve que ir à Comissão Europeia, depois há uma queixa ambientalista, depois já vem uma determinada decisão, um determinado parecer, depois altera-se qualquer coisa, já é necessário outro parecer. Portanto, o processo foi-se arrastando e demorou 20 anos. Ok. Então, além do turismo, que outras valências é que achas fundamentais do turismo e do urbanismo aqui para o nosso Concelho de Lolé? O Concelho de Lolé, claramente na área social, por estas desigualdades também que eu te estive a enumerar, a área social é uma área muito importante. Mas Lolé tem ainda outra questão, que é uma questão muito típica de Lolé e que faz sempre a diferença, que tem a ver com
a representatividade das várias localidades do concelho. E agora, com 3 cidades, ainda se vai sentir mais. Ou seja, se tivermos 4 vereadores eleitos por um dos partidos, o que se espera, ou pelo menos o que tem sido hábito e o que a população deseja, é que haja alguém de Olé, alguém de Quarteira, alguém de Almacil. Portanto, com a sua devida proporção, com o seu valor eleitoral, mas é necessário. Ora, se nós temos um candidato do Partido Socialista que é de Quarteira, é normal que o número 2 seja de Olé. É normal, não, é quase que obrigatório que o número 2 seja de Olé. O mesmo se passando do outro lado, onde o candidato é de Olé, por acaso até vive em Quarteira, mas é de Olé, e é identificado como sendo uma pessoa de Olé, mais especificamente de crença, portanto ainda é mais interior, mas é visto como alguém de Olé, portanto o número 2 terá que sempre que ser alguém de Quarteira. E depois haverá alguém de Almacil. Número 3. Número 3, número 4, sempre que, lembrando que a lei da paridade obriga a que hajam 2 pessoas de um género e uma pessoa de outro género. O que significa que em cada 3, um tem que ser de um género diferente. Portanto, os 3 primeiros, se o número 2 não for uma mulher, significa que o número 3 tem que ser uma mulher. Seja de onde for, mas tem que ser. Ou, não é o que está a acontecer aqui, se houver 2 mulheres, o terceiro tem que ser um homem. Portanto, isto é mais uma dificuldade que junta já ao condicionalismo de teres que ter um representante que seja da outra cidade, por assim dizer, agora de uma terceira cidade, que é Almacil, que já começa a ter o seu peso eleitoral, alguém que represente o interior, mas depois também tens Bliquem, também tens, percebes? Aqui neste momento são 9, mas vão voltar a ser 11 freguesias, coisas que em Faro, que são 4 ou 5, portanto agora vão diminuir, não, vão se desagregar, não se sente tanto essa necessidade, porque não há este bairrismo mesmo dentro do próprio concelho, ou seja, as pessoas de Quarteira veem, não, tem que haver alguém nosso. As pessoas de Olé, não, tem que ser alguém nosso. E no meio deste jogo é difícil às vezes constituir listas equilibradas, porque tem que se juntar a competência técnica, a popularidade e até a origem. E a paridade, não é? E a paridade, exatamente. Então, estamos aqui a caminhar para o fim, mas vou-te deixar aqui, agora que Almacil subiu a cidade, o que é que isso vai influenciar em Olé e para a cidade? É assim, eu espero... isto fica, as pessoas não gostam de ouvir estas coisas, mas isto é a minha opinião. Não faz sentido nenhum Almacil ter passado a cidade. Foi uma questão política, pura e simplesmente política. Mas achas que não faz sentido? Porquê? Não faz sentido porque Almacil vai agora começar, espero, desejo, é obrigatório, a ter as valências necessárias para uma cidade, porque neste momento não tem. E o processo devia de ser o inverso. É primeiro ter condições e depois elevar-se a cidade. Então que valências é que faltam? O pavilhão já tem. Um pavilhão tem mais ou menos. O pavilhão tem um pavilhão que não permite competições oficiais porque não tem o mas tamanho necessário. Mas é um pavilhão novo, não é? Fizeram? É, mas isso aí não quero entrar por aí, porque pronto, é o que está feito, não há volta a dar. Mas posso dizer, por exemplo, o número de efetivos da GNR tem que ser muito superior, mas muito superior àquilo que existe. A existência de um hospital ou de um serviço permanente de assistência médica também não existe. Funciona durante a semana e tem um horário de expediente. Quartel de bombeiros também não existe. Ou seja, praticamente nada daquilo que está na lei que define as características de uma cidade para que possa subir a uma cidade administrativamente, portanto, tendo em conta as suas características, neste momento não existe em Almacil. O que existe foi um grupo de deputados de um partido que decidiu levar à votação a elevação da cidade. Ora, os outros partidos, e aqui é tudo política, os outros partidos jamais poderiam votar contra. Porque esses partidos estariam riscados para a população nas eleições seguintes. Porque se me disseres, não, o partido A votou contra a elevação da minha terra, a cidade, esse partido já não tem hipótese. E, portanto, este conjugar fez com que Almacil fosse cidade e agora tem que correr atrás das valências e características que uma cidade tem que ter e que são essenciais. Atenção, são essenciais mesmo quando Almacil era só uma vila e que continua a não ter. Mas isso pode acelerar o processo, ou não? Espero que sim.
é a minha grande esperança. Mas a verdade é que Almacil tem sido uma freguesia esquecida, porque é uma freguesia que se toma por rica. Porque, mais uma vez, aqui faz-se uma pequena divisão entre a 125 e a Almacil. E depois, para lá, é que é Quinta do Lago, é que é Val de Lobo, é que é o Valgarrão, portanto, ou seja, a riqueza está do outro lado, não está na cidade. E não é por se ter uma cidade que vai passar a ter mais dinheiro. Não, o dinheiro virá da Câmara de Lolé. Portanto, agora a Câmara vai ter é que fazer mais investimentos na cidade de Almacil, como já deveria ter feito na vila de Almacil. Exato. Então agora vai ter que acelerar o processo. Esperemos que sim. Nuno, vamos ficar por aqui com a promessa de voltar. Não sei se tens algumas palavras que queiras dizer, algum teaser? Espero, acima de tudo, poder descomplicar alguma coisa, porque há muitas... Normalmente a gente vê aquilo que é o barulho que a comunicação social faz, a gente ouviu dizer que houve alguém que nos disse isto e às vezes convém saber exatamente as coisas para saber aquilo que está a passar, que não se vê, mas que é no futuro aquilo que vai decidir o nosso futuro, o futuro de todos nós, seja a nível autárquico, seja a nível nacional, e que as pessoas muitas das vezes passam-lhes ao lado porque estão demasiado ofuscadas com o barulho, é o tal barulho das luzes, portanto, aqui é o barulho da comunicação social que não deixa ver o que é que realmente é importante. Muito bem, olha, eu já aprendi muito e vamos esperar que lá em casa também. Malta, está feito por hoje, o Nuno volta, não sabemos quando, mas vai voltar. Tchau, até logo. Em breve.